A paz a todos, que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus, amém. Amados, sejam bem-vindos ao canal das Cartas para Deus. Hoje é um dia considerado aí o Dia das Mães. Feliz Dia das Mães a todas as mães aí que estão nos ouvindo e assistindo. E a palavra do Senhor que tocou no meu coração para falar sobre este dia ficou com o título de Mães Extraordinárias. Mães Extraordinárias. A palavra do Senhor que me dá base para falar sobre isso está no livro de Êxodo, no capítulo 2, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor que vai nos dizer assim: E foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concedeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou a arca de juncos e betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs num juncos à borda do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha do faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos. E enviou sua criada e a tomou. Só até aqui, amados. Amados, aqui, essa história de uma mãe de Joquebede, mãe de Moisés. Nesta época, o faraó havia dado uma ordem de que todos os filhos homens que nascessem nesta época deveriam ser sacrificados. O faraó estava preocupado, estava perturbado com a quantidade de hebreus que haviam naquele lugar. A população dos hebreus havia aumentado muito e ele estava preocupado, daqui a pouco eles vão querer tirar o que é nosso ou tomar o nosso lugar. Temos que controlar esta população. E aqui os hebreus já serviam os egípcios e já serviam como escravos, porque esse faraó não se lembrava mais de José, o que José do Egito havia feito, o que o hebreu José, filho de Jacó, havia feito naquele lugar. E então começou a torturar, a perseguir, a matar, a escravizar os egípcios. Os hebreus, perdão. E aqui nesta passagem, vemos uma mãe desesperada. Vemos uma mãe angustiada. Criou seu filho até onde ela pôde. Ele nasceu em meio a um decreto de maldição, a um decreto de morte. E eu considero aqui Joquebede como uma mãe extraordinária. Ah, mas ela colocou o filho na água, jogou a sorte. Mas este menino seria morto. Moisés, que recebeu este nome, nós veremos adiante que ele recebeu este nome da filha do faraó, e que os estudiosos vão dizer que esse nome é porque ele foi retirado das águas, é o retirado das águas. Aqui uma mãe teve uma atitude inesperada, uma atitude que ninguém poderia ter em mente de fazer. Ela fez algo diferente do que todo mundo estava fazendo. O faraó já estava matando
os filhos homens dos hebreus? Quantos filhos homens foram sacrificados nesta época? Mas aqui Joquebede, talvez tomada por Deus, porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Tomada por uma direção de Deus, tomada pela coragem dela. Ela fez algo extraordinário que geraria algo mais extraordinário ainda. Toda vez que uma mãe tem uma atitude diferenciada na vida dos filhos, não tem medo, eu vou magoar meu filho, eu vou largar o meu filho, eu vou deixar o meu filho. Imagina a dor de uma mãe de ter que colocar o seu filho num rio e deixá-lo ir de acordo com o destino. Será que é fácil? Será que foi fácil para Joquebede tomar essa atitude? Talvez aos nossos olhos, até aos olhos dela, Moisés tivesse sido lançado à própria sorte. Mas pela atitude dela de não não permitir que o seu filho fosse morto, ele não foi lançado à própria sorte. Ele foi lançado aos braços de Deus. Moisés foi lançado aos braços de Deus. E aí Deus que cuidou dele naquelas águas. E aí Deus que colocou a filha do faraó naquele caminho. Porque Deus tinha um propósito grandioso na vida de Moisés. E foi exatamente a filha do faraó que viu que haviam outras mulheres lá com ela, que ela foi se banhar. Uma pessoa importante, como era a filha de um faraó, o próprio faraó. Eles nunca saíam sozinhos, sempre saíam acompanhados. E aquelas outras mulheres poderiam ter visto e nada feito, nem avisado a ela. Mas quem viu foi a filha do faraó. Porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés. E quando ela viu, disse às mulheres que fossem até lá buscar. E aí algo mais extraordinário vai acontecer na sequência. Vou continuar lendo aqui. Aqui no versículo 6. E abrindo a arca, né? Viu o menino. E eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi a moça, e chamou a mãe do menino. Só até aqui. Olha o que aconteceu. Com uma atitude extraordinária. Uma atitude que talvez ninguém pensasse em fazer da mesma forma. A filha do faraó se compadeceu do menino. Se encantou com o menino. Se preocupou porque o menino estava chorando. Então foi pedido que fosse em meio aos hebreus, em meio às hebreias, e buscassem alguma mulher que pudesse amamentar esta criança. E quem Deus preparou para alimentar a criança? A própria mãe de Moisés. É ou não é extraordinário, amados? É ou não é a mão de Deus, amados? Em meio a tantos hebreus, tem ideia de quantos hebreus viviam naquele lugar nessa época? A história vai dizer que havia mais de 2 milhões de hebreus. Que foi a sequência ali de quando Moisés libertou o povo. E foi escolhida exatamente a mãe de Moisés para cuidar dele. Olha que bênção. Ela, com medo, lançou o filho talvez à própria sorte. Mas ele não foi lançado à própria sorte.
Ele foi colocado nas mãos de Deus. Deus conduziu ele naquelas águas. Deus tocou no coração da filha do faraó para que ela estivesse no lugar certo, na hora certa. Deus tocou no coração da filha do faraó para se compadecer daquela criança chorando. Que ela poderia ter olhado também com um olhar de dureza, como era duro o coração de faraó. Não, é uma criança hebreia, afogue. Deus agiu, amados. A partir de uma atitude extraordinária, gerou uma condição extraordinária, uma situação extraordinária, extraordinária, né? Algo que é ordinário, algo que é mais comum, algo que é extraordinário, algo que supera o que é comum. E foi superado o que era comum aqui. O comum seria que Moisés fosse morto, não tivesse nem este nome. Isso seria o comum que estava acontecendo ali. Mas uma atitude extraordinária, de uma mãe extraordinária, mudou toda a história do povo hebreu. Mudou toda a história do povo hebreu, que estava escravizado. E Moisés foi criado no palácio, aprendeu tudo do palácio, aprendeu o idioma do palácio, aprendeu a ser um guerreiro junto com os egípcios, e um grande guerreiro. E eu não vou me alongar aqui porque a história é bem conhecida, mas o que eu quero reforçar é a atitude extraordinária de uma mãe extraordinária. Joquebede foi uma mãe extraordinária. E quantas outras mães extraordinárias temos ao longo da Bíblia? Temos ao longo da palavra do Senhor? Temos também a história de Ana. Ana tinha sua irmã Penina, elas eram casadas com o mesmo marido. E Ana não podia ter filhos, e uma mulher que não tinha filhos nesta época era muito criticada, marginalizada, oprimida. E Ana clamava todos os anos no templo por um filho, até que um dia um profeta, Eli, chegou até ela: mulher, por que resmungas tanto como uma bêbada? E ela declarou a ele: não, Senhor, eu não estou resmungando, eu estou orando, estou clamando a Deus porque eu quero ter um filho. E Eli, tomado de compaixão, movido por Deus, profetizou sobre a vida daquela mulher que ela teria um filho. E no ano seguinte, quando ela voltou ao templo, ela ia todos os anos ao templo, como é do costume hebreu, judeu. No ano seguinte, ela já tinha a promessa com ela. A promessa estava se cumprindo. E a atitude extraordinária de Ana foi buscar a Deus o tempo todo. Eu não creio que ela tenha buscado só apenas no templo. Ela ia no templo buscar todos os anos. Mas eu tenho certeza que ela deveria orar todos os dias. Porque o reino dos céus é tomado à força. Não é você tentando uma vez por ano que Deus vai se comover e entregar o que Ele te prometeu. Ele vai entregar o que Ele te prometeu, se você buscar. E eu entendo que Ana aqui não buscava apenas uma vez. Ela buscava uma vez no templo porque era da tradição e não era um lugar perto. Mas eu creio que ela tenha buscado todos os dias. Uma atitude extraordinária de uma mulher estéril. E uma mulher é estéril aqui na terra. Mas para Deus nada é impossível, e assim foi. Não há relatos de que Ana fez nenhum tratamento. Não há relatos de que tinha tecnologia para isso nesta época, e não tinha, nós sabemos. Mas o médico dos médicos curou a esterilidade dela. E veio ao mundo Samuel. E nós sabemos quem foi Samuel. Samuel foi uma pessoa, um dos profetas mais conhecidos da Bíblia.
Ungiu o rei Saul, escolhido pelos homens, autorizado por Deus. Ungiu o rei Davi, que é o homem segundo o coração de Deus. Só isso. Só isso. Samuel, que foi algo extraordinário, de uma ação extraordinária, de uma mãe extraordinária, Ana, ungiu o rei Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, como está na Bíblia. Não é extraordinário, amados? Mais uma mãe extraordinária. Mais uma atitude extraordinária. Qualquer outra mãe que fosse estéril na época, talvez não tivesse a clareza na mente de que só Deus poderia conceder o que ela estava pedindo. A história não mostra, pode ser que tenham outras mães que tenham feito algo parecido ou algo muito mais grandioso, mas a história relata nessa época apenas este caso. E nos dias de hoje, amados, será que tem mulheres extraordinárias aí assistindo? Amados e amadas? Tenho certeza que tem. Eu tenho certeza absoluta que temos várias outras mulheres extraordinárias aí, mães extraordinárias assistindo este vídeo. A minha, por exemplo. A minha mãe, que é ao lado do meu pai. Nós somos de uma família humilde. Nunca nos faltou nada, graças a Deus. Eu tenho mais 4 irmãos. Meu pai sempre trabalhou fora, minha mãe cuidando da casa, o que é um trabalho mais árduo ainda. Cuidando de 4 filhos, imagina. 4 crianças bastante agitadas. Nos deu educação. Foi persistente com todos nós. Deu direção para todos nós. Lutou e luta até hoje para ver os seus filhos bem. Se preocupa. Minha mãe é uma mãe extraordinária. Mãe, espero que a senhora assista. A senhora é uma mãe extraordinária. Só nós sabemos o que nós passamos na nossa infância. Só nós sabemos as dificuldades. Mas a senhora sempre estava lá. A senhora é uma mãe extraordinária. E tem mais mães extraordinárias aí. Quantas mães que criam seus filhos sozinhas. Quantas mães que vê o pai simplesmente ir embora, não dar nenhuma assistência, alguns que dão, outros não. Mas quantas mães fazem o papel de pai e de mãe? Acordam cedo, levam seus filhos na escola, vão trabalhar, cuidam da casa. As que trabalham em casa também. O trabalho de casa é muito difícil. Ah, você não trabalha? Claro que trabalha, como não? Trabalha em casa. Não tem um trabalho remunerado. Muitas têm, ainda têm jornada dupla. Outras têm apenas o trabalho em casa e não é apenas. O trabalho de casa é algo árduo, ingrato. Você faz uma vez, daqui a pouco tem que fazer de novo. Mães extraordinárias. Ah, mas eu não faço algo tão grande como fez aqui Joquebede, ou como fez Ana. Porque você não teve a oportunidade que elas tiveram. Mas você acha que o que você faz pelos seus filhos é pouco? Deus dá a cada um a sua medida. E o que você faz pelos seus filhos nunca será pouco. Todo esforço, toda batalha, todo caminho dificultoso que você enfrenta pela vida dos seus filhos, você é uma mãe extraordinária. Só você sabe as dores que você sentiu para gerar os teus filhos. Só você sabe o quão difícil foi carregar por 9 meses. Só você sabe o que passou pelo seu corpo. As modificações. 9 meses. 9 meses não são 9 minutos. Não são 9 horas. Não são 9 dias. São 9 meses.
E ali não acabou, ali começou. Depois dos 9 meses começou a empreitada. É fácil criar filhos? É fácil cuidar de crianças? Não, mãe extraordinária. Não é. E eu agradeço a Deus pela vida de todas vocês que estão aí assistindo. E eu falei da minha, mas pense aí, você mãe, o que você fez pelo seu filho. Pense aí, filha, filho, o que sua mãe fez por você. Será que você, filho, filha, que está assistindo esse vídeo, tem colocado sua mãe na condição de uma mãe extraordinária? Como é a minha mãe, como é a mãe dos meus filhos? Eu creio que toda mãe que cria seus filhos, que os vê crescer, são mães extraordinárias. Eu parabenizo a todas pelo dia de vocês. Parabéns pelo Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. E eu agradeço a Deus. Obrigado, Senhor, por colocar pessoas tão especiais em nossas vidas. Uma mãe é algo muito especial na vida de um filho. A ligação entre a mãe e o filho, ela é uma ligação diferente entre o pai e um filho. Não estou desmerecendo a ligação entre pai e filho. Mas a ligação entre a mãe e o filho é algo divino. Tão diferente quanto é umbilical, é divino. É uma ligação divina. E se olharmos aqui ao longo da história, vamos ver o quão divino é a ligação entre a mãe e o filho. Então chegamos aqui em Maria, mãe de Jesus. Maria ficou esperando, ficou grávida de Jesus sendo virgem. Porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Deus que abençoou a vida de Maria, trazendo Jesus à existência. Sabemos que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, que Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e Deus é Deus. Mas olha que privilégio de Maria. Poder carregar o Filho de Deus. Poder carregar aquele que mudaria toda a história. Maria já foi uma mãe extraordinária só pelo que Deus concedeu a ela. Mas ela não fez só isso. Maria não foi só a mulher que deu à luz a Jesus. Ela foi a mãe de Jesus. Ela educou Jesus. Ela criou Jesus. Ela levava Jesus ao templo. Ela levava Jesus a ter o ensinamento. E as pessoas daquela época viam que aquele menino era alguém diferente. Não sabiam o que era ainda, mas viam alguém diferente. E aqui já no começo também. Assim como Joquebede, que teve que entregar o seu filho para ser criado pelos egípcios. Aqui Maria, quando estava grávida, teve que sair da cidade, porque o rei Herodes estava perseguindo, ele ficou sabendo que o Messias estava por vir e mandou que matasse as crianças daquela época. E Maria, juntamente com José, teve que sair daquele lugar, teve que se refugiar em outro lugar. E Jesus nasceu em outro lugar. Nasceu em Belém. Como está na história. Maria poderia se amedrontar, assim como José, eles receberam a direção de Deus para sair. Eles receberam a direção de Deus, mas eles poderiam se amedrontar e, não, vamos ficar, vamos nos esconder por aqui. Eu não creio que, assim como Moisés veio a este mundo, Jesus viria a este mundo, porque era do propósito de Deus.
Mas Maria e José tiveram uma atitude extraordinária. Seguiram conforme a orientação de Deus. Criaram o menino Jesus. O educaram. Transmitiram todo o conhecimento que eles tinham. Maria foi uma mulher extraordinária. Imagina a dor de ver um filho aos pés da cruz e nada poder fazer. E esse é o ponto que eu quero chegar. A você, mãe, que tem filhos adultos, enquanto eles são crianças, a responsabilidade é nossa de educar, de ensinar os caminhos de Deus. A responsabilidade é da mãe, é do pai. Mas chega um momento, a partir da adolescência, que eles começam a querer voar com as próprias asas. Na fase adulta, então, mais difícil ainda. E quantas mães que podem estar aí assistindo, que têm os seus filhos envolvidos em problemas, desempregados, envolvidos em algum tipo de vício, em algum tipo de ação maligna, em algum tipo de roubo, furto, latrocínio. Quantas mães estão aí com seus filhos desviados do caminho de Deus, não sabendo o que fazer. Mas eu vou dizer aqui, a única coisa que você pode fazer, e que é a melhor coisa que você pode fazer, a palavra do Senhor me mostrou isso até aqui. Quando Joquebede colocou Moisés na arca e colocou nas águas, ela não lançou ele ao próprio destino. Ela tirou das mãos dela e colocou nas mãos de Deus. Joquebede tirou o filho das mãos dela porque ela não tinha condição de mantê-lo vivo. E colocou na mão daquele que poderia. Nas mãos daquele que poderia. Colocou nas mãos de Deus. Colocou na água, eu creio que Deus com as suas mãos. Que a palavra do Senhor diz isso. Que com a concha de uma mão, Deus pode pegar toda a água do planeta. Toda a água dos mares. E eu creio que ali ele protegeu aquela arca até que ela chegasse perto da filha de Faraó. Assim como fez Ana. Ana, eu sei que eu sou estéril, eu não consigo. Mas eu creio num Deus que pode. Mas eu creio num Deus que fará por mim. Ela pegou o problema dela, que ela não pôde resolver. A medicina não pôde resolver. Mas ela teve uma atitude extraordinária. Entregou exatamente na mão daquele que poderia resolver. E ele resolveu. E aqui Maria, vendo Jesus aos pés da cruz, cumprindo o seu propósito, cumprindo tudo que estava declarado ali no livro de Isaías. Ele foi de própria vontade. Não foi os romanos que tiraram a vida de Jesus. Não foram os romanos. Não foram os judeus. Não foram os gentios. Não foram os fariseus, os saduceus, os sacerdotes. Jesus a entregou de livre e espontânea vontade, para que o propósito dele fosse cumprido nesta terra. E ali estava aos pés dele uma mãe extraordinária. Imagina o sofrimento de Maria. Não dá para imaginar. Nós não conseguimos imaginar. Nós filhos não conseguimos imaginar a dor que uma mãe passa por se sacrificar por seus filhos. Você, mãe que está me ouvindo, você, mãe que está me assistindo, você sim. Você consegue imaginar a dor que Maria sentiu ali aos pés da cruz, vendo seu filho sofrendo, vendo seu filho sendo maltratado, vendo seu filho preso numa cruz e nada podendo fazer. Como muitas mães vendo seus filhos em meio à bandidagem, vendo seus filhos em meio às drogas,
em meio aos vícios, em meio a caminhos tortuosos, em meio a maldições. Faça como Joquebede. Faça como Ana. Faça como Maria. Pegue o teu filho. Dobre o teu joelho. Entregue ele nas mãos de Deus. Porque a palavra do Senhor vai dizer que aquele que o buscar será salvo, tu e a tua casa. Se você buscar os caminhos do Senhor, andar em obediência, andar em oração, será salvo tu e a tua casa. E você vai se surpreender com o que vai acontecer, buscando ao Senhor. Quantas mães eu já vi, em meio à oração, tirar os seus filhos de lugares tortuosos, de salvar de enfermidades. Já vi até na minha família um primo ser salvo da UTI, aparelhos desligados, e a mãe orando, a mãe dele clamando ao Senhor, e ele salvo por 2 vezes. Os médicos falaram, não tem mais jeito, desliga, não há mais o que fazer. E desligaram. E passou a noite e no outro dia seguinte, meu primo lá, vivo, respirando. E os médicos, não, liga tudo. E poucos dias depois, saiu andando pelo hospital, teve alta. Não foi os médicos, porque os médicos desligaram os aparelhos dele. Não foi a força do braço da minha tia. Foi o entregar dela, do filho, nas mãos de Deus. E aí Deus tomou conta. Deus faz, minha amada, meu amado. Creia em Deus. Se Ele não fez é porque não chegou a hora, porque você não está buscando. Busque. Quando você não tem mais nada a fazer, quando você não vê nenhuma solução, é a hora de Deus entrar na situação. Creia. Busque. Aqui nós vemos também na palavra do Senhor uma mulher cananeia, onde a filha estava endemoniada, onde a filha estava perturbada. E ela foi clamar a Jesus. E Jesus, querendo entender a situação, exortou ela ainda. Imagina uma mãe preocupada, querendo uma solução para tratar do seu filho. E Jesus, não, mas não é bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E ela declara, não, mas os cachorrinhos também têm fome, eles se alimentam das migalhas que caem no chão. E ela não era do povo judeu. Ela era uma cananeia. Mas ela creu que a única pessoa neste mundo que podia ajudá-la era Jesus, que estava nesta terra. Que é Deus declarado no livro de João. Desde o princípio ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne e esteve no meio de nós. E Jesus se encantou com a resposta daquela mulher. Jesus se agradou da resposta daquela mulher. Viu bondade no coração dela. E fez como ela havia pedido. E curou a filha. Mais uma mãe extraordinária. Viu a lógica aqui, amados? A lógica do ser humano não é a lógica de Deus. Nós não entendemos os propósitos de Deus. Mas olha o que ele fez. Em toda a história aqui da Bíblia, tem várias outras, né? Eu separei algumas por conta do tempo. Mas o agir de Deus. Deus age nesta terra através de pessoas. Deus poderia sim fazer coisas sem precisar do ser humano. Mas Ele age através das pessoas, não são as pessoas que fazem. Não foi Joquebede que salvou Moisés.
Foi a atitude que ela gerou, a atitude extraordinária que ela gerou, talvez direcionada por Deus. E ainda que não fosse direcionada por Deus, Deus tomou a frente quando ela entregou. Ana também, numa atitude que talvez a maioria das mulheres que tivessem essa dificuldade não faziam na época, de clamar a Deus para que Deus curasse o problema que ela tinha de esterilidade. Assim como Maria, que uma virgem, esperando um bebê, o quão criticada ela teria sido naquela época, se José não tivesse permanecido ao lado dela. Mães extraordinárias. Nunca desistam dos seus filhos. Haverá momentos em que você de fato não poderá fazer nada com as suas mãos. E aí é a hora de colocar nas mãos de Deus. Coloque nas mãos de Deus. Tenha uma atitude extraordinária. Muitas vezes não é na força do nosso braço, mas é na força da nossa oração. Ah, mas eu não sei orar, eu não tenho esse hábito. Não se preocupe. Paulo ensina ao povo daquela época, e isso serve para os dias de hoje, que nenhum de nós sabemos orar. Nós não sabemos orar, mas quando você se coloca em posição de oração, o Espírito Santo está ali ao seu lado, que ele foi deixado por Jesus. O Espírito Santo é o consolador das nossas vidas, mas ele não fica lá só consolando, ele fica trabalhando também. E toda oração que nós fazemos a Deus, o Espírito Santo transforma em gemidos inexprimíveis que são compreendidos por Deus. Não se preocupe com a forma que você está orando. Não se preocupe com a forma da sua oração. Só se preocupe dela não ser vãs repetições. A palavra fala isso. Que se a oração são apenas vãs repetições, você só está ali liberando um texto decorado. Não é oração. Mas uma oração sincera. Uma oração com o coração aberto. Ainda que com palavras que talvez você ache, não, eu não sei orar, eu não sei nem o que falar. Peça a Deus para Ele ler o seu coração. Se você não sabe orar, de fato não consegue liberar nenhuma palavra, peça para que Deus ouça o seu coração. E toda oração tem uma resposta. A palavra de Deus diz que a oração de um justo tem suas respostas. Ah, mas quem são os justos? Todos aqueles que reconheceram Jesus como o Senhor e Salvador. Todos aqueles que buscam em justiça e em verdade. Essa é a fórmula. Então, quem pode ser o justo? Todos nós. Nós não seremos justos pela força do nosso braço. Nós somos justificados pelo que Deus nos ensinou, pelo que Jesus nos ensinou, pela palavra de Deus. É o que nos justifica. Ninguém é justificado pelos seus atos, pelas suas atitudes. Nós somos justificados pela graça e pela misericórdia de Deus. Mas cabe a nós fazermos a nossa parte. Tem a minha, tem a tua parte, mãe. Mãe que está me assistindo, tem a sua parte. Deus não vai mover nada se você não buscar. Deus não vai mover nada enquanto você estiver aí chorando, lamentando, sem ter uma atitude de buscar aquele que é o único que talvez possa ajudar o teu filho, tua filha. Creia nisso. Então, neste dia, me alonguei no vídeo, me perdoem. Tenha uma atitude extraordinária. Continue clamando ao Senhor. Vocês, mães, já são mães extraordinárias. Todas vocês, mães que criaram seus filhos, que vêm criando seus filhos com amor, com empenho, com carinho. Muito obrigado. A minha mãe, a mãe dos meus filhos, a mãe da minha filha, a mãe do meu filho. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês.
Que Deus atenda a todos os seus pedidos. E normalmente uma mãe acaba pedindo mais pelos filhos do que para ela mesma. Não é algo extraordinário? Quantas mães estão passando tantas dificuldades, tantos desafios, e elas clamam mais pelo filho delas do que por elas mesmas. É como Jesus nos ensina. Tive fome e deste-me de beber, deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Jesus falando isso. E Jesus, quando te vimos com fome ou com sede? Quando fizestes a um dos meus pequeninos, fizestes a mim. Mães extraordinárias. Vocês fazem isso o tempo todo. Dão de beber e de comer a teus filhos. Ah, meus filhos são adultos. Mas aqui eu estou ampliando aí, né? Não é só o de fato dar de comer e de beber. O alimento da palavra, o alimento da bênção, do conselho, da presença. Estamos cumprindo o que Jesus nos ensinou. Vocês estão cumprindo o que Jesus ensinou. Feliz Dia das Mães. Força, fé, coragem. Parabéns, mães. Que Deus abençoe grandemente a vida de todas vocês. Que os teus filhos possam reconhecer a grandeza, a nobreza que vocês têm. Que Deus abençoe o dia de vocês, a casa e toda a família, em nome de Jesus. Amém. Até mais, amados, amadas.